Meus filhos me reuniram na sala e o mais velho disse, olhando nos meus olhos: "Nunca mais nos procure." Eles me olhavam com absoluto desprezo. Peguei o telefone devagar, na frente deles, e fiz uma ligação para um antigo amigo de confiança. Eles me observavam sem entender. 2 dias depois, os números deles apareceram no meu celular, um atrás do outro. Não atendi. Deixei tocar, porque o que eu tinha movimentado naquela sala já não podia ser desfeito. Meu nome é Isabel. Tenho 64 anos e nunca imaginei que a última conversa com meus filhos seria uma sentença de morte em vida. Aconteceu numa quinta-feira à tarde. Benedito me ligou pedindo para ir até a casa dele em Pinheiros. Disse que era importante, que precisavam conversar comigo sobre algo sério. A voz estava estranha, formal demais, como se estivesse falando com uma funcionária e não com a mãe. Senti um aperto no peito, mas fui. Sempre fui. Gustavo e Mariana já estavam lá quando cheguei. Os 3 sentados no sofá da sala, lado a lado, como um tribunal. As esposas e o marido de Mariana estavam em outro cômodo. Eu fiquei de pé, porque ninguém me ofereceu lugar para sentar. Benedito começou. Disse que tinham pensado muito, conversado entre eles, até consultado terapeutas, e que chegaram a uma decisão. Disse que eu era tóxica, que meu jeito de ser mãe era sufocante, que eles precisavam de espaço para crescer como pessoas e que minha presença atrapalhava. Gustavo olhava para o chão, mas concordava com a cabeça. Mariana estava de braços cruzados, o rosto fechado. Tentei falar, dizer que não entendia, perguntar o que eu tinha feito de tão grave. Benedito levantou a mão pedindo silêncio. Disse que não era sobre o que eu tinha feito, mas sobre o que eu era, que eu cobrava demais emocionalmente. Que eles não aguentavam mais ter que me incluir nos finais de semana, nos aniversários, nos almoços de domingo. Senti as pernas fraquejarem. Perguntei se era uma piada. Benedito disse que não. Disse que a decisão estava tomada, que eles não queriam mais contato, que eu deveria respeitar, que seria melhor para todo mundo. Olhei para Gustavo, que sempre foi meu menino carinhoso, aquele que me ligava todo dia só para saber se eu estava bem, mesmo nos últimos anos, quando eu já percebia que algo havia mudado nele. Ele desviou o olhar. Olhei para Mariana, que há 2 anos me cortou do convívio com a neta sem explicação clara, sempre com desculpas de cansaço e rotina. Ela me encarou em silêncio. Perguntei se podia ao menos continuar vendo Beatriz, minha neta de 4 anos. Mariana disse que não, que seria confuso para a criança, que eles iam explicar para ela que a vovó estava ocupada demais e não podia mais visitar. Foi quando Benedito disse a frase que nunca vou esquecer. Ele se levantou, me encarou com desprezo absoluto e falou devagar, como quem explica algo para uma criança que não entende nada. "Nunca mais nos procure." Gustavo repetiu baixinho, quase como um eco. "É melhor assim, mãe." Mariana apenas abaixou os olhos. Fiquei parada ali no meio da sala, sentindo o corpo inteiro tremer. Não chorei, não gritei, não implorei. Apenas peguei a bolsa, peguei o telefone e, na frente dos 3, disquei um número que estava gravado na minha agenda há décadas. Eles me observavam sem entender. Do outro lado da linha, uma voz familiar atendeu. "Isabel, quanto tempo? Como você está?" Era Reginaldo Macedo, o advogado que foi melhor amigo do meu falecido marido, padrinho de casamento, conselheiro de família, homem que acompanhou meus filhos crescerem desde que eram crianças. Falei calma, olhando diretamente para Benedito. "Reginaldo, preciso da sua ajuda. Preciso que você faça algumas ligações para mim. Vou te passar uma lista." Benedito franziu a testa. Gustavo me olhou confuso. Mariana continuou de olhos baixos. Desliguei. Saí da casa sem dizer mais nada. Nem me despedi. Apenas virei as costas e fechei a porta. Espera, porque fica muito pior essa história. Durante 7 anos, desde que meu marido morreu, eu me esvaziei completamente para ser a mãe perfeita. Paguei a festa de casamento de Benedito, um evento de 200 convidados que custou R$80 mil, porque ele disse que era o sonho dele. Paguei 3 anos de mensalidade da pós-graduação de Gustavo, R$30 mil no total, porque ele queria se especializar, mas não tinha condição. Dei a entrada do apartamento de Mariana, R$50 mil, porque ela estava grávida e precisava de um lugar maior.
Fiz isso com o dinheiro da indenização do seguro de vida do meu marido e com a venda de um pequeno terreno que tínhamos no interior. Não guardei reserva nenhuma para imprevistos, mas eu achava que estava investindo no futuro deles, na felicidade deles. Achava que uma mãe era isso, alguém que se apaga para que os filhos brilhem. O que eles não sabiam é que durante 32 anos trabalhando na multinacional farmacêutica, eu não fui apenas uma gerente de recursos humanos comum. Eu fui a pessoa que contratou, treinou, promoveu e posicionou centenas de profissionais que hoje ocupam cargos de diretoria, vice-presidência e conselhos administrativos em dezenas de empresas. Fui eu quem indicou Miguel Portela para a vaga de diretor de RH na construtora onde Benedito trabalha. E fui eu, anos antes, quem enviou o currículo do próprio Benedito para Miguel, sem que meu filho soubesse, porque a construtora estava contratando e eu achei que era uma boa oportunidade para ele. Fui eu quem apresentou o Gustavo ao gerente que o contratou na empresa de tecnologia, um ex-estagiário que eu treinei pessoalmente e que hoje é diretor comercial. Fui eu quem conectou Mariana ao dono da agência de publicidade onde ela trabalha. Um executivo que foi meu subordinado direto por 6 anos e que sempre disse que me devia a carreira. Meus filhos achavam que conseguiram tudo sozinhos. Achavam que eram bons profissionais e que o mercado os reconhecia por mérito próprio. Nunca contei. Nunca me vangloriei. Nunca joguei na cara. Porque mães não fazem isso. Mães trabalham nos bastidores. Mães constroem pontes e depois apagam as próprias pegadas. Mas existe uma diferença entre ser humilde e ser trouxa. E eu estava prestes a ensinar essa diferença para eles. Cheguei em casa com as mãos tremendo. Tranquei a porta. Sentei no sofá da sala e fiquei olhando para a parede por não sei quanto tempo. O apartamento estava em silêncio. Aquele silêncio pesado que vem quando você percebe que tudo mudou e não tem volta. Liguei para Vera, minha melhor amiga há 38 anos. Ela atendeu no segundo toque. Isabel, o que foi? Contei tudo. Cada palavra, cada olhar, cada segundo daquela humilhação. Vera ficou em silêncio por um momento depois que terminei. Depois disse, a voz cheia de raiva contida. Eles fizeram isso com você? Depois de tudo que você fez? Respondi apenas, fizeram. Ela disse, eu vou aí agora. Cheguei a dizer que não precisava, mas ela já tinha desligado. Vera chegou 40 minutos depois. Trouxe vinho, queijo, pão, sentou do meu lado no sofá e ficou segurando minha mão sem dizer nada por um longo tempo. Depois perguntou, você vai deixar isso assim? Olhei para ela. Não sei o que fazer. Vera apertou minha mão com força. Isabel, você construiu a vida profissional desses 3 do zero. Eles não fazem ideia de quantas portas você abriu. E agora te tratam como se você fosse um peso. Você não pode deixar isso passar. Ela tinha razão. Eu sabia que ela tinha razão. Mas ainda assim, era difícil processar. Eram meus filhos. Eu tinha carregado eles no ventre. Tinha acordado de madrugada quando estavam doentes. Tinha comemorado cada conquista como se fosse minha. Como era possível que tivesse chegado a esse ponto? Mas naquele momento, sentada no sofá com Vera ao meu lado, algo dentro de mim mudou. Não foi raiva. Foi clareza. Pela primeira vez em 7 anos, desde que meu marido morreu, eu senti que podia pensar com a cabeça fria, que podia enxergar a situação como ela realmente era. Meus filhos não tinham me afastado porque eu era sufocante. Tinham me afastado porque era conveniente, porque eu era um lembrete da origem humilde deles, porque eu não me encaixava na imagem de sucesso que eles queriam projetar. E o que eles não sabiam é que essa imagem de sucesso tinha sido construída por mim. Tijolo por tijolo, ligação por ligação, indicação por indicação. E se eu tinha construído, eu podia desmontar. 2 dias depois, na manhã de sábado, meu celular começou a tocar. Primeiro foi Gustavo, depois Benedito, depois Mariana. Um atrás do outro, ligações desesperadas, mensagens no WhatsApp. Mãe, preciso falar com você urgente. Mãe, aconteceu algo no trabalho, preciso da sua ajuda. Mãe, atende pelo amor de Deus. Não atendi. Deixei tocar. Desliguei as notificações. Sentei no sofá da sala com uma xícara de café e fiquei olhando o telefone vibrar na mesa de centro.
Vera estava sentada ao meu lado. Ela pegou minha mão e disse: "Não volte atrás agora, Isabel. Você fez o que precisava fazer." Eu sabia que ela estava certa, porque o que eu tinha movimentado naquela sala de Benedito, naquele telefonema para Reginaldo, já não podia ser desfeito. Antes de eu te contar o que aconteceu quando liguei para o Reginaldo, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Você deixaria isso passar ou reagiria? Porque o que eu fiz na sequência mudou a vida deles para sempre. Na segunda-feira de manhã, fui até o escritório de Reginaldo. Ele me recebeu com um café forte e um abraço apertado. Disse que estava furioso quando eu contei pelo telefone o que tinha acontecido. Disse que conhecia meus filhos desde que eram crianças e que jamais imaginaria que fossem capazes de tanta ingratidão. Sentamos na sala de reuniões e ele abriu um caderno. "Me conta tudo, Isabel. Cada detalhe. Cada pessoa que você ajudou a colocar onde está hoje. Cada favor que você fez. Cada porta que você abriu." Passei 3 horas falando. Reginaldo anotava tudo. Nomes, empresas, cargos, datas. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos, olhando para as anotações. Depois disse: "Você construiu uma rede que sustenta a vida profissional deles inteira, e eles não fazem ideia. Vamos desmontar isso tijolo por tijolo." Reginaldo pegou o telefone e começou a fazer ligações na minha frente. A primeira foi para Miguel Portela, o diretor de RH da construtora onde Benedito trabalha. Reginaldo colocou no viva voz: "Miguel, é o Reginaldo Macedo. Estou aqui com a Isabel Soares. Você se lembra dela, não é?" Miguel respondeu imediatamente, a voz cheia de afeto: "Claro que lembro. Isabel, como você está? Faz tempo que não conversamos." Reginaldo foi direto: "Ela não está bem, Miguel, e preciso te contar uma coisa." Ele explicou a situação. Explicou o que os filhos fizeram. Explicou a humilhação. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois, Miguel disse, a voz mudando de tom: "Reginaldo, Isabel me deu a oportunidade da minha vida quando ninguém acreditava em mim. Ela me treinou, me ensinou tudo o que eu sei sobre gestão de pessoas. Eu devo minha carreira a ela. E agora fico sabendo que ela também foi quem colocou o Benedito aí dentro. O que vocês precisam que eu faça?" Reginaldo sorriu para mim. "Não precisa fazer nada agora, Miguel. Só preciso que você saiba da situação. E que você entenda que qualquer suporte institucional que a construtora esteja dando ao Benedito Soares está, indiretamente, sustentando alguém que cometeu um ato de violência psicológica contra a mulher que construiu sua carreira." Miguel respondeu na hora: "Entendido. Vou precisar reavaliar algumas coisas aqui internamente." Desligou. Reginaldo fez mais 4 ligações naquela manhã. Todas seguiram o mesmo padrão. Executivos que deviam a carreira a mim. Pessoas que eu havia treinado, promovido, indicado. Pessoas que hoje ocupavam posições de poder. Renato Figueiredo, o diretor comercial da empresa de tecnologia onde Gustavo trabalha, ficou visivelmente abalado. Disse que me considerava uma mentora e que jamais esqueceria o que eu tinha feito por ele. Leandro Queiroz, dono da agência de publicidade onde Mariana trabalha, disse que estava enojado, que sempre me viu como uma figura materna e que saber que minha própria filha tinha me tratado daquela forma era inaceitável. Todas as pessoas ficaram chocadas. Todas ofereceram apoio. Todas entenderam o recado. Meus filhos tinham declarado guerra à pessoa errada. Saí do escritório de Reginaldo com uma sensação estranha. Não era alívio. Não era satisfação. Era apenas a certeza de que tinha dado o primeiro passo. Que não tinha mais volta. Vera me esperava no estacionamento. Entramos no carro dela e ficamos em silêncio por um tempo. Ela dirigia devagar pelas ruas de Perdizes, passando pelo meu prédio sem parar, dando voltas sem destino. Depois de uns 15 minutos, ela estacionou em frente a uma padaria. "Vamos tomar um café." Sentamos numa mesa no fundo. Vera pediu 2 cafés e 2 pães na chapa. Ficamos olhando pela janela, vendo as pessoas passarem na calçada. Depois ela disse, mais devagar do que de costume: "Isabel, eu sei que você está certa no geral. Mas a Mariana, ela sempre foi diferente dos outros 2. Você mesma sempre disse isso. Ela não planejou nada. Ela foi arrastada." Olhei para o copo na minha mão. "Eu sei. Então talvez com ela você pudesse ser um pouco menos..." Ela não terminou a frase.
Não precisou. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois disse: quando ela usou a Beatriz como argumento para me cortar, Vera, ela deixou de ser a menos culpada. Ela pode não ter planejado, mas executou. Vera assentiu devagar, sem concordar completamente, sem discordar. Apenas pegou a xícara e tomou o café em silêncio. Às vezes é isso que uma amiga de 38 anos faz. Fica quieta na hora certa. Voltei para casa no fim da tarde. O apartamento estava silencioso demais. Liguei a televisão só para ter algum barulho de fundo. Fui até a cozinha, abri a geladeira, fechei sem pegar nada. Não tinha fome. Sentei no sofá e fiquei olhando para o celular. As mensagens deles continuavam chegando. Benedito já tinha mandado 12 mensagens. Gustavo, 8. Mariana, 5. Não li nenhuma. Apenas via as notificações aparecerem e desaparecerem da tela. Mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. No dia seguinte, terça-feira, fui até a casa de Mariana. Precisava fazer isso. Precisava olhar nos olhos dela e deixar claro que o que tinha começado não ia parar. Toquei a campainha. Ela abriu a porta com cara de espanto. Mãe, o que você está fazendo aqui? Nós dissemos que não queremos mais contato. Respondi calma. Vim buscar as fotos da Beatriz que estão aqui e vim te avisar de uma coisa. Ela cruzou os braços, a postura defensiva. Avisar o quê? Olhei nos olhos dela e disse devagar: você vai receber uma ligação do seu chefe nos próximos dias. Ele vai querer conversar com você sobre a mãe dele. Porque ele me viu como mãe durante 6 anos, Mariana. Eu fui a chefe dele. Eu o formei. E ele não vai gostar de saber como você me tratou. O rosto dela empalideceu. Você não faria isso. Respondi. Já fiz. E não vou pedir para ele demitir você. Vou deixar que ele tire as próprias conclusões sobre o caráter de uma funcionária que trata a mãe como lixo. Mariana deu um passo para trás. Mãe, você está louca. Você vai destruir nossas vidas por causa de uma briga? Respondi sem alterar o tom. Não foi uma briga, Mariana. Foi uma execução. Vocês me sentenciaram. Agora, lidem com a sentença de vocês. Saí sem esperar resposta. Ouvi a porta bater atrás de mim. Fui direto para um café na Vila Madalena, onde marquei de encontrar com Gustavo. Ele estava nervoso, mexendo no guardanapo, sem conseguir me olhar nos olhos. Chegou 15 minutos atrasado, suando, o cabelo bagunçado. Sentou na minha frente e começou a falar rápido demais. Mãe, eu não queria que fosse assim, mas Benedito disse que seria melhor, que você ia entender com o tempo, que a gente precisava de espaço. Eu não sabia que ia dar nisso tudo. Tomei um gole do meu café e disse: Gustavo, você trabalha na empresa de tecnologia porque o Renato Figueiredo te contratou. O Renato foi meu estagiário. Eu o treinei pessoalmente por 2 anos. Ele me ligou ontem dizendo que ficou sabendo do que vocês fizeram. Disse que está decepcionado. Disse que vai reavaliar a presença de pessoas com caráter questionável na equipe dele. Gustavo ficou branco. Mãe, você não pode fazer isso. Eu tenho contas para pagar. Tenho família. A Renata está grávida de novo. Eu preciso desse emprego. Levantei, peguei a bolsa e disse antes de sair. Eu também tinha família, Gustavo. Até quinta-feira passada. Ele tentou me segurar pelo braço. Mãe, espera, por favor. Soltei meu braço com firmeza. Me solta. Ele recuou. Saí do café sem olhar para trás. Na quarta-feira, marquei um encontro com Benedito. Ele aceitou porque estava desesperado. Nos encontramos em um restaurante movimentado no Itaim Bibi. Mesas próximas, barulho de talheres e conversa ao redor. Território neutro, mas sem privacidade real. Ele chegou com a postura arrogante de sempre, mas os olhos estavam preocupados. Sentou e foi direto ao ponto. Mãe, você está sabotando nossas carreiras. Isso é infantil. Isso é manipulação emocional. Respondi olhando diretamente para ele. Não, Benedito. Manipulação emocional é reunir seus irmãos para humilhar a própria mãe. O que eu estou fazendo se chama consequência. Você me disse para nunca mais procurar vocês. Estou obedecendo. Mas a diferença é que eu conheço todo mundo que sustenta a vida profissional de vocês. E essas pessoas me conhecem, me respeitam e não gostam de gente ingrata. Benedito bateu a mão na mesa. Algumas pessoas olharam. Ele baixou a voz, mas estava visivelmente nervoso.
Você não tem o direito de destruir o que nós construímos. Eu sabia que você ia fazer isso. Sabia que era arriscado, mas achei que você não teria coragem, que esses contatos eram velhos demais, que as pessoas tinham seguido em frente. Olhei para ele. Então, era isso. Ele tinha calculado. Tinha pesado o risco e apostado que eu não agiria. Deixa eu te contar o que aconteceu quando ele finalmente entendeu que tinha errado no cálculo. Levantei devagar, joguei 2 notas de 50 na mesa para pagar minha conta e disse: Você errou no cálculo, Benedito. Eu abri as portas. Vocês que entraram. Agora descubram como é ficar do lado de fora. Saí do restaurante sem olhar para trás. Ouvi ele me chamar, mas não virei. Continuei andando até o estacionamento. Entrei no carro, tranquei as portas e fiquei sentada ali por alguns minutos, apenas respirando. As ligações continuaram. Mensagens no WhatsApp. E-mails. Eles estavam entrando em pânico. Gustavo foi o primeiro a quebrar. Me mandou uma mensagem longa, chorosa, pedindo perdão, dizendo que tinha sido um erro, que ele não queria perder o emprego. Não respondi. Mariana mandou um áudio dizendo que Fernando, o marido, estava furioso comigo, que eu estava destruindo a família. Também não respondi. Benedito tentou ir até meu apartamento. O porteiro não deixou subir. Ele ficou gritando no interfone que eu era louca, que ele ia processar, que eu ia me arrepender. Desliguei o interfone e tomei um chá de camomila. Na quinta-feira à noite, uma semana depois da humilhação, recebi uma ligação de Reginaldo. Isabel, preciso te avisar de uma coisa. O Benedito contratou um advogado. Não sei ainda o que ele está planejando, mas pelos movimentos que estou vendo, não é nada bom. Fica atenta. Desliguei e fiquei olhando para o teto do quarto. Sabia que Benedito não ia desistir. Ele era orgulhoso demais para aceitar a derrota. Mas eu não esperava o que veio a seguir. Na sexta-feira de manhã, o interfone tocou. Era um oficial de justiça. Subi para receber a intimação. Li o documento ali mesmo, na porta do apartamento, com o oficial esperando. Era uma ação de interdição. Benedito estava pedindo minha interdição judicial. Alegava que eu estava em estado de vulnerabilidade emocional grave e que precisava de curatela, que eu estava tomando decisões irracionais, que estava prejudicando a mim mesma e aos filhos, que ele, como filho mais velho, tinha o dever de me proteger. Fechei a porta devagar. Sentei no chão da sala. Li o documento 3 vezes. Senti o estômago revirar. Ele estava tentando me declarar incapaz, tentando tirar meu direito de tomar minhas próprias decisões, tentando me silenciar da única forma que ainda restava, através do judiciário. Você não vai acreditar no que vem depois. Liguei para Reginaldo. As mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. Ele atendeu no primeiro toque. Isabel, o que foi? Mal consegui falar. Ele entrou com uma ação de interdição contra mim. Houve um silêncio do outro lado. Depois, Reginaldo disse, a voz carregada de uma raiva que eu nunca tinha ouvido nele. Esse moleque passou de todos os limites. Vou trabalhar nisso hoje mesmo, mas pode levar até amanhã para termos uma resposta do judiciário. Tenta descansar. Descansar. Como? Deitei na cama às 9 da noite e fiquei olhando para o teto até depois da meia-noite. Cada barulho do apartamento parecia amplificado. O relógio da sala marcando os segundos. O elevador subindo e descendo. O vizinho arrastando uma cadeira. Pensei na possibilidade real de acordar no sábado com uma liminar concedida, de perder o direito de tomar minhas próprias decisões, de ser declarada incapaz pelo filho que eu tinha colocado no mundo, de ter um curador decidindo o que eu podia ou não fazer com minha vida, com meu dinheiro, com minha liberdade. Liguei para Vera às 11 da noite. Ela atendeu na primeira chamada. Eu sei, ela disse sem precisar perguntar. Fica na linha comigo um pouco. Ficamos em silêncio por alguns minutos, cada uma na sua casa, com o telefone na orelha, só ouvindo a respiração uma da outra. Depois ela disse baixinho, ele não vai conseguir, Isabel. Não respondi. Só esperava que ela tivesse razão, porque se ele conseguisse, se aquele juiz concedesse a liminar, eu estaria acabada. Não financeiramente, mas emocionalmente, psicologicamente. Como alguém se recupera de ser declarada incapaz pelo próprio filho? No sábado de manhã cedo, antes mesmo do sol nascer completamente, Reginaldo ligou. Eram 6h15 da manhã.
Isabel, consegui. Conversei com o juiz Estevão Moreira, amigo pessoal há 20 anos. Ele leu o processo ontem à noite, a pedido meu, em caráter de urgência. Disse que é um dos casos mais absurdos que já viu. Vai indeferir o pedido de liminar ainda hoje. E mais, vai solicitar que o Ministério Público investigue se há má-fé no uso do judiciário. O Benedito pode responder por litigância de má-fé. Sentei na beira da cama e respirei fundo pela primeira vez desde a véspera. As lágrimas vieram. Não de tristeza, de alívio, puro alívio. Obrigada, Reginaldo, ele disse. Não me agradeça, isso é o mínimo. E Isabel, conversei também com a doutora Clarice Cordeiro. Ela vai emitir um laudo técnico atestando sua plena capacidade mental. E, se necessário, vai depor. Desliguei e fiquei sentada na cama por um longo tempo. Vera chegou 1 hora depois. Trouxe pão fresco, café, manteiga. Não perguntou nada. Apenas fez o café, preparou a mesa e sentou do meu lado. Comemos em silêncio. Depois, ela leu o documento da ação de interdição que eu tinha deixado em cima da mesa. Ficou pálida. Esse garoto passou dos limites. Agora não tem mais volta, Isabel. Eu sabia. Sabia que não tinha mais volta. Porque o que ele tinha feito não era só uma tentativa de me silenciar. Era uma tentativa de me destruir completamente. De me apagar. De me transformar em nada. No mesmo dia, sábado à tarde, Mariana e Gustavo apareceram na porta do meu prédio. O porteiro me ligou. Disse que eles estavam pedindo para subir, dizendo que era urgente. Autorizei. Eles entraram no apartamento com cara de desespero. Mariana começou antes mesmo de sentar. Mãe, o Fernando me deu um ultimato. Ou você para com isso, ou ele pede divórcio. Ele disse que não vai ficar casado com alguém cuja mãe está destruindo a reputação da família. Gustavo emendou. Mãe, eu fui chamado no RH ontem. Disseram que estão abrindo uma sindicância interna para avaliar questões de conduta. Disseram que tenho 30 dias para me explicar. Eu vou perder o emprego, mãe. Olhei para os dois e perguntei. E o Benedito? Cadê ele? Mariana abaixou a cabeça. Ele disse que não vai se humilhar pedindo desculpas. Disse que você que tem que parar. Levantei, fui até a cozinha, peguei um copo de água, bebi devagar, voltei para a sala. Vocês vieram aqui porque estão com medo de perder o que têm. Não porque sentem remorso pelo que fizeram comigo. A diferença é gritante. Gustavo caiu de joelhos. Literalmente. Começou a chorar feito criança. Mãe, eu sinto muito. Eu fui covarde. Eu devia ter te defendido. Por favor, para com isso. Eu imploro. As lágrimas desciam pelo rosto dele, o nariz escorrendo. As mãos tremendo. Mariana ficou em pé, os olhos vermelhos, mas calada. Olhei para ela. E você? Ela abriu a boca, fechou. Depois disse, mais baixo do que esperava. Eu sei que errei. Não gritou. Não acusou. Apenas disse aquilo e ficou olhando para o chão. Vocês usaram minha neta como arma, respondi. Disseram que eu não podia mais vê-la. E agora vem aqui como se isso fosse reversível com 2 palavras. Saiam daqui. Gustavo ainda tentou falar, mas eu repeti mais alto. Saiam. Ele se levantou com dificuldade, limpou o rosto com a manga da camisa. Mariana foi atrás sem dizer mais nada. A porta fechou e o silêncio voltou. Foi quando meu telefone tocou. Era Reginaldo de novo. Coloquei no viva voz. Isabel, marquei uma reunião para amanhã cedo no escritório. 8 da manhã. Miguel Portela, Renato Figueiredo e Leandro Queiroz confirmaram presença. Precisamos encerrar isso de forma organizada. Não pode ficar nessa indefinição. Ou eles entendem a gravidade do que fizeram e arcam com as consequências, ou isso vai se arrastar e ficar ainda pior para todo mundo. Respondi apenas, estarei lá. Dormi mal aquela noite. Sonhei com meus filhos pequenos. Benedito com 5 anos, segurando minha mão no caminho da escola. Gustavo com 3 anos, chorando porque tinha caído e eu limpando o joelho machucado. Mariana com 6 meses, dormindo no meu colo. Acordei suando, o coração acelerado. Olhei o relógio, 4h30 da manhã. Levantei, fui até a cozinha, fiz um chá. Sentei na varanda e fiquei olhando a cidade ainda escura. As poucas luzes acesas nos prédios ao redor. Pensei em como tudo tinha mudado. Em como a vida pode virar do avesso em uma semana.
No domingo de manhã, cheguei ao escritório de Reginaldo 15 minutos antes do horário. Vera foi comigo. Ela disse que não ia entrar na reunião, mas que ia ficar esperando. Caso você precise sair e chorar, ou gritar, ou quebrar alguma coisa. Sorri pela primeira vez em dias. Reginaldo me recebeu na porta. Eles já estão na sala. Entramos. Miguel Portela estava sentado à direita da mesa. Renato Figueiredo à esquerda. Leandro Queiroz na cabeceira, do lado oposto ao de Reginaldo. Os três se levantaram quando entrei. Miguel veio até mim e me abraçou. Isabel, sinto muito por tudo isso. Renato apertou minha mão com força. Leandro apenas acenou com a cabeça, o rosto sério. Sentamos. Reginaldo começou. Explicou a situação completa desde o início. Cada detalhe. A reunião na casa de Benedito. A humilhação. O corte de contato. A proibição de ver a neta. E então mostrou a intimação de interdição. Leu trechos em voz alta. Estado de vulnerabilidade emocional grave. Decisões irracionais. Prejudicando a si mesma e aos filhos. Necessidade de curatela. Quando terminou de ler, o silêncio na sala era ensurdecedor. Miguel foi o primeiro a falar. Ele estava visivelmente abalado. Isabel, quando você me contratou há 18 anos, eu era um recém-formado sem experiência nenhuma. Você apostou em mim, me ensinou tudo, desde como fazer uma entrevista até como lidar com conflitos trabalhistas complexos. Eu devo minha carreira a você. Tudo que eu construí foi porque você me deu a primeira oportunidade. E agora fico sabendo que você também foi quem colocou o Benedito na construtora, que você indicou ele para mim, que ele está lá dentro porque você pediu. E esse mesmo Benedito te fez isso, te humilhou, tentou te declarar incapaz. Isso me deixa enojado. Ele respirou fundo. Vou ser direto. O Benedito está coordenando uma obra importante. 63 milhões de reais em contrato. 140 funcionários sob responsabilidade dele. Mas não vou mais confiar nele. Não vou colocar um projeto desse tamanho nas mãos de alguém capaz de fazer isso com a própria mãe. Vou retirar a coordenação. Vou passar para outro engenheiro. O Benedito vai continuar na empresa, mas em uma função técnica, sem gestão de pessoas, sem visibilidade, sem bônus. Reginaldo assentiu. Olhou para Renato. Renato estava mexendo no copo de água na frente dele, pensativo. Demorou alguns segundos para começar a falar. Gustavo é bom tecnicamente. Ele disse devagar, como se estivesse pesando cada palavra. Ele entrega os projetos no prazo, resolve problemas, não dá trabalho. Mas eu formei minha equipe com base em caráter, não só em competência. Valores importam. Ética importa. E o que ele fez contigo, Isabel, não é uma falha técnica, é uma falha de caráter. Ele fez uma pausa. Preciso pensar no impacto para os outros antes de agir. Não vou demitir, mas vou transferir ele para uma área sem gestão, sem equipe, sem projeção. Ele vai virar um executor, e o salário vai cair proporcionalmente à nova função. Reginaldo olhou para Leandro. Leandro tinha os braços cruzados, o maxilar travado. Mariana é talentosa, ele disse. Criativa. Tem boas ideias. Mas na minha agência, eu valorizo lealdade, respeito. E eu sempre te vi como uma figura materna, Isabel. Você me deu conselhos quando eu estava começando. Me apresentou para pessoas importantes. Me ajudou a crescer. E saber que sua própria filha te tratou dessa forma me faz repensar se eu quero alguém assim representando minha empresa para os clientes. Ele bateu a mão na mesa. Mariana vai perder a conta principal que ela coordena. 2,5 milhões de reais em faturamento anual. Vou passar para outro coordenador. Ela vai continuar na agência, mas vai ter que reconstruir a reputação do zero. E vai demorar anos. Olhei para os três. Senti o peito apertar. Não era satisfação. Não era alegria. Era apenas a sensação de que a justiça estava sendo feita. Reginaldo disse, isso é suficiente por agora. Qualquer outro movimento depende da reação deles. Se continuarem atacando a Isabel, a gente endurece. Se recuarem, a gente mantém. Os três concordaram. Miguel se levantou, veio até mim e disse, Isabel, se você precisar de qualquer coisa mesmo, me liga. Renato fez o mesmo. Leandro apenas acenou e saiu. A reunião tinha durado 45 minutos.
Saí daquela sala com o peito apertado, mas com a certeza de que tinha feito o certo. Vera me esperava no corredor. Entrei no carro e ela disse: "Acabou?" Respondi: "A parte mais difícil, sim." Ela não disse que eu era forte. Não disse que eu tinha feito a coisa certa. Apenas ligou o carro e saiu dirigindo. Às vezes, é isso que uma amiga de 38 anos faz. Fica quieta na hora certa. Fica comigo porque o que vem agora vai te deixar de queixo caído. 2 dias depois, na terça-feira, Gustavo me mandou uma mensagem. Não foi longa, apenas: "Você não é mais minha mãe." Li, fechei o telefone, fui fazer café. Chorei ali, de pé na cozinha com a xícara na mão. Não porque ele tinha me renegado, mas porque aquilo confirmava o que eu já sabia. Não tinha mais volta. Depois lavei o rosto e continuei o dia. Na quarta-feira de manhã, o interfone tocou. Era uma mulher se identificando como oficial de justiça. Subi para receber mais uma intimação. Desta vez, uma ação de alimentos. Benedito, Gustavo e Mariana, em conjunto, estavam me processando pedindo pensão alimentícia. Alegavam que eu tinha a obrigação legal de sustentá-los, que eles estavam passando por dificuldades financeiras causadas por perseguição profissional e que eu, como mãe, tinha o dever de ampará-los. O valor: R$ 10.000 mensais para cada um, R$ 30.000 por mês no total. Sentei no sofá e ri. Ri alto. Ri sozinha. Porque era tão absurdo que só podia ser piada. Eles tinham me humilhado. Tinham me cortado. Tinham tentado me interditar. E agora queriam que eu pagasse pensão para eles. Liguei para Reginaldo. Ele atendeu irritado. Eu já vi. Acabei de receber a notificação aqui também. Isso é uma retaliação. É uma tentativa de te sangrar financeiramente para que você desista. Vou contestar isso com tanta força que o juiz vai se arrepender de ter aceitado protocolar. Mas a verdade é que, mesmo sabendo que era absurdo, aquilo me abalou. Porque era mais uma humilhação. Mais uma afronta. Mais uma forma deles dizerem: "Você não vale nada, mas queremos seu dinheiro." E pior, Beatriz tinha sido usada como argumento na petição. Eles alegavam que a neta estava sofrendo com a ausência da avó e que isso justificava a pensão, para que eles pudessem garantir o bem-estar emocional da criança. Usaram minha neta. De novo. Vera leu a petição e ficou lívida. Esses 3 não têm limites, não têm vergonha na cara. Isso aqui é nojento. Ela estava certa. Era nojento. Mas era também perigoso, porque se o juiz decidisse a favor deles, eu ia ter que pagar. E se eu não pagasse, poderia ser presa. Era uma ameaça real. Passei a noite toda acordada, pensando em todas as formas que eles ainda podiam me atacar. Pensando em como eles tinham virado contra mim de forma tão completa. Pensando em como eu tinha falhado como mãe. Porque em algum momento, em algum lugar, eu errei. Criei 3 pessoas capazes disso, e essa culpa não saía de dentro de mim. Na quinta-feira fui até o consultório da doutora Clarice Cordeiro, minha psicóloga. Ela me recebeu com um abraço longo. Sentei no sofá e desabei. Chorei por 20 minutos sem parar. Ela só ficou ali, segurando minha mão. Quando consegui falar, contei tudo. A ação de alimentos. O uso da Beatriz como argumento. O medo real de ser presa. A culpa que eu sentia. Doutora Clarice me olhou nos olhos e disse: "Isabel, você não falhou. Você fez o melhor que pode com o que tinha. Às vezes, filhos escolhem caminhos que não têm nada a ver com a criação que receberam. Às vezes, o problema não é a mãe, é a ganância, é a falta de empatia, é a escolha consciente de machucar." Aquilo me acalmou um pouco, mas a culpa ainda estava lá. Na sexta-feira, uma semana depois da ação de alimentos, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Era Patrícia, a esposa de Benedito. Ela estava chorando. Disse que Benedito estava em depressão profunda, que não saía da cama, que tinha sido afastado do trabalho, que ela não sabia mais o que fazer. E então disse a frase que me gelou: "Dona Isabel, se o Benedito fizer alguma besteira, a culpa vai ser sua." Desliguei. Fiquei tremendo. Liguei para Reginaldo imediatamente. "Reginaldo, a Patrícia acabou de me ligar dizendo que se o Benedito se matar, a culpa é minha." Houve um silêncio. "Isabel, isso é chantagem emocional. Ela está tentando te manipular. Não caia nisso. Se ele está em depressão, é responsabilidade dele buscar ajuda, não sua. Você não tem culpa das escolhas dele."
mas as palavras dela ficaram ecoando na minha cabeça. E se ele fizesse algo? E se ele realmente se machucasse? Eu conseguiria viver com isso? Passei o final de semana inteiro em pânico. Vera dormiu na minha casa no sábado e no domingo. Ela não me deixava sozinha. Ficava acordada comigo até tarde, conversando sobre qualquer coisa só para me distrair. No domingo à noite, ela disse: Isabel, você não é responsável pelas escolhas dos seus filhos, nem pelas boas, nem pelas ruins. Eles são adultos. Eles tomaram decisões. E decisões têm consequências. Eu sabia que ela estava certa, mas o medo ainda estava lá. Na segunda-feira de manhã, Reginaldo me ligou. Isabel, preciso te falar uma coisa, e você precisa ouvir com atenção porque isso vai mudar tudo. Senti o estômago revirar. Fala. Ele respirou fundo. O Benedito não entrou só com a ação de alimentos. Ele entrou com mais 2 ações. Uma de danos morais contra você, alegando que você causou sofrimento psicológico intenso a ele, e outra de indenização, alegando que você prejudicou a carreira dele de forma intencional. Ele está pedindo R$500 mil no total. Fiquei em silêncio. R$500 mil. Era quase tudo que eu tinha. Quase tudo que tinha sobrado da indenização do seguro de vida do meu marido, depois que eu paguei a festa de casamento dele, a pós-graduação de Gustavo, a entrada do apartamento de Mariana. Se eu perdesse, ia ficar sem nada. E tem chance de ele ganhar? Reginaldo demorou para responder. Tem. Depende do juiz. Depende das provas. Depende de como a gente apresenta o caso. Mas tem chance sim. Espera até você ouvir o que aconteceu quando descobri o que ele estava escondendo. Desliguei e sentei no chão da sala. Fiquei ali por não sei quanto tempo, apenas respirando. Vera chegou no fim da tarde. Sentou do meu lado no chão. Ficamos em silêncio. Depois ela disse: Você não vai desistir agora, né? Olhei para ela. Não sei se tenho forças para continuar, Vera. Ela pegou meu rosto com as 2 mãos e disse, olhando nos meus olhos: Você tem. E eu vou estar aqui do seu lado até o fim, seja lá o que acontecer. Foi então que meu celular tocou. Era uma mensagem de um número que eu não reconhecia. Abri. Era uma foto. Uma foto de Benedito e Patrícia, em um restaurante caro, com taças de vinho, sorrindo. A mensagem dizia: Achei que você deveria saber que eles não estão tão mal assim. Essa foto é de ontem. Sou garçom do restaurante. Reconheci a Patrícia de uma reportagem que saiu no jornal sobre a construtora. Ela comentou comigo que estava celebrando porque finalmente iam conseguir dinheiro da sogra. Mostrei para Vera. Ela leu e disse: Isso muda tudo. Liguei para Reginaldo. Mandei a foto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Isabel, isso é ouro. Isso prova má fé. Prova que ele não está em depressão. Prova que a Patrícia mentiu. E prova que eles estão fazendo isso por dinheiro, não por sofrimento. Vou usar isso na contestação. E vou mais longe. Vou entrar com uma ação de danos morais contra eles. Contra os 3. Por tudo que fizeram com você. Mas eu ainda não sabia o pior. Na terça-feira, 2 dias depois da foto do restaurante, Reginaldo me ligou de novo. A voz estava estranha, tensa. Isabel, preciso que você venha ao escritório agora. Descobri uma coisa. Fui. Cheguei em 20 minutos. Ele estava na sala de reuniões com uma pasta aberta na mesa. Senta. Sentei. Ele passou alguns papéis para mim. Isso aqui é um relatório que eu pedi para um investigador particular fazer. Sobre a situação financeira dos seus filhos. Porque alguma coisa não estava batendo. Se eles estão tão desesperados, por que o Benedito estava em restaurante caro? Por que a Mariana ainda consegue pagar a escola particular da Beatriz? Por que o Gustavo não vendeu o carro importado? Comecei a ler. E o que vi me fez tremer. Benedito tinha uma conta bancária em nome da Patrícia com R$120 mil. Dinheiro que tinha sido transferido para lá 2 meses antes da reunião na casa dele. Dinheiro que eu não sabia de onde tinha vindo. Gustavo tinha feito uma venda de um apartamento que ele tinha comprado com o dinheiro que eu dei para a entrada do outro apartamento. Ele tinha vendido por R$200 mil e guardado o dinheiro sem me contar. Mariana tinha recebido uma herança da avó paterna, do lado do Fernando, no valor de R$90 mil. Nenhum deles estava passando necessidade. Nenhum deles estava desesperado. Era tudo encenação. Olhei para Reginaldo.
Eles planejaram isso desde o começo. Ele assentiu. Planejaram. Provavelmente meses antes de te chamar para aquela reunião. Eles organizaram as finanças, tiraram o dinheiro do alcance e depois te descartaram, porque achavam que você não ia reagir. Achavam que iam conseguir te manipular emocionalmente e ainda tirar mais dinheiro de você através das ações judiciais. Senti a raiva subir. Uma raiva fria, controlada. Não era explosiva. Era calculada. Peguei os papéis e disse: "O que a gente faz com isso?" Reginaldo sorriu. Um sorriso que eu nunca tinha visto nele. "A gente destrói eles, Isabel. Legalmente. Completamente. Sem piedade." Reginaldo passou os 3 dias seguintes preparando a defesa e o contra-ataque. Chamou 2 advogados associados para ajudar. Montou um dossiê completo com todas as evidências. A foto do restaurante, o relatório financeiro, as mensagens ameaçadoras, a tentativa de interdição, o uso da Beatriz como arma. Cada página era uma prova de má-fé. Cada documento era uma pedra no castelo que eles tinham tentado construir contra mim. Na sexta-feira, uma semana depois da descoberta das contas bancárias, tivemos a primeira audiência. Era sobre a ação de alimentos. O juiz era o doutor Henrique Bittencourt, um homem de uns 60 anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Ele entrou na sala com uma pilha de processos e começou a chamar os casos. Quando chegou no nosso, pediu que todos se levantassem. Benedito, Gustavo e Mariana estavam do outro lado, com o advogado deles, um homem jovem, de terno cinza, que parecia nervoso. O juiz começou lendo a petição inicial. Depois pediu para o advogado deles se manifestar. O rapaz se levantou e começou a falar sobre a responsabilidade dos pais com os filhos, sobre o dever de amparo, sobre a solidariedade familiar. Falou por 10 minutos. Quando terminou, o juiz olhou para Reginaldo. "Defesa pode se manifestar." Reginaldo se levantou. Não tinha papel na mão, não tinha anotação. Olhou diretamente para o juiz e disse: "Excelência, esta ação é uma farsa, e eu vou provar isso agora." Ele começou a puxar os documentos da pasta. Primeiro, o relatório financeiro. "Excelência, o requerente Benedito Soares alega estar em dificuldade financeira. No entanto, possui uma conta bancária em nome da esposa com R$120 mil. O requerente Gustavo Soares vendeu um apartamento há 3 meses e embolsou R$200 mil. A requerente Mariana Soares recebeu uma herança de R$90 mil. Nenhum deles está passando necessidade. Esta ação é uma tentativa de extorsão emocional e financeira." O advogado do outro lado tentou interromper. O juiz levantou a mão pedindo silêncio. Reginaldo continuou: "Excelência, há 2 semanas a esposa do requerente Benedito ligou para minha cliente dizendo que se o marido dela se matasse, a culpa seria da minha cliente. Isso é chantagem emocional. E 3 dias atrás recebemos essa foto." Ele passou a foto para o juiz. O mesmo Benedito que alegava estar em depressão profunda, jantando em um restaurante caro, celebrando. A garçonete relatou que a esposa dele comentou que finalmente iam conseguir dinheiro da sogra. O juiz pegou a foto. Olhou por um longo tempo. Depois olhou para Benedito. "O senhor tem algo a dizer sobre isso?" Benedito estava vermelho. Gaguejou. Eu estava tentando me recuperar. Foi uma tentativa de voltar à vida normal." O juiz cortou. "Com o dinheiro de quem, senhor Benedito? Porque, pelo que estou vendo aqui, o senhor tem recursos próprios suficientes." Benedito ficou calado. Reginaldo não parou. "Excelência, há mais. Os requerentes submeteram minha cliente a uma humilhação pública. Reuniram-se na casa do Benedito e a informaram, de forma fria e calculada, que ela era tóxica e que não queriam mais contato. Proibiram-na de ver a neta de 4 anos. Posteriormente, entraram com uma ação de interdição, tentando declará-la incapaz. A ação foi indeferida porque era manifestamente absurda. E agora, como represália, entram com esta ação de alimentos. Excelência, isso não é busca por justiça. Isso é perseguição." O juiz ficou em silêncio. Olhou para os 3 filhos. Depois olhou para mim. "A senhora quer se manifestar?" Levantei. A voz saiu mais firme do que eu esperava. "Excelência,
Eu dei tudo para esses três. Paguei a festa de casamento do Benedito, R$ 80.000. Paguei a pós-graduação do Gustavo, R$ 30.000. Dei a entrada do apartamento da Mariana, R$ 50.000. Fiz isso com amor, com dedicação, achando que estava investindo no futuro deles. E eles me descartaram como se eu fosse lixo. E agora querem mais dinheiro. Não é sobre necessidade, é sobre ganância. O juiz assentiu. Vou indeferir o pedido de alimentos. E mais, vou determinar que o Ministério Público investigue se há litigância de má-fé. Os requerentes podem ser condenados a pagar multa e indenização à requerida. Podem se retirar. Saímos da sala. Benedito, Gustavo e Mariana estavam pálidos. O advogado deles estava visivelmente irritado, falando baixo com eles no corredor. Reginaldo me levou para um café próximo. Sentamos. Ele pediu 2 cafés. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Depois ele disse: Foi só o começo, Isabel. Ainda tem as outras ações. Mas esse indeferimento vai pesar muito a favor da gente. 2 semanas depois, tivemos a audiência sobre a ação de danos morais e indenização que Benedito tinha entrado contra mim. O mesmo juiz, a mesma sala, mas desta vez Reginaldo tinha preparado algo diferente. Ele tinha chamado testemunhas. Miguel Portela estava lá, Renato Figueiredo também, e Vera. O juiz começou a audiência pedindo que o advogado de Benedito apresentasse as provas do dano moral e do prejuízo na carreira. O rapaz tentou argumentar que eu tinha usado minha influência para prejudicar Benedito profissionalmente, que eu tinha ligado para o chefe dele e pedido para ele ser rebaixado, que isso tinha causado depressão, perda de renda, sofrimento psicológico. Reginaldo levantou e disse: Excelência, posso chamar a primeira testemunha? O juiz autorizou. Miguel Portela entrou, prestou o juramento. Reginaldo perguntou: Senhor Miguel, a Isabel Soares ligou para o senhor pedindo para prejudicar o Benedito? Miguel olhou diretamente para o juiz e disse: Não, ela não pediu nada. Quem ligou foi o Dr. Reginaldo, me informando da situação. E fui eu quem tomou a decisão de retirar o Benedito da coordenação da obra. Não porque a Isabel pediu, mas porque eu perdi a confiança nele. Porque um homem que trata a mãe daquela forma não merece minha confiança para coordenar um projeto de R$ 63 milhões e 140 funcionários. O advogado de Benedito tentou contestar. Mas o senhor não teria tomado essa decisão se não tivesse recebido a ligação, correto? Miguel respondeu sem hesitar. Correto. Mas eu teria tomado a mesma decisão se tivesse descoberto de qualquer outra forma. A ligação apenas me informou de algo que eu tinha o direito de saber. O Benedito está na empresa porque a Isabel pediu. Foi ela quem o indicou. E agora ele trata ela daquele jeito. Isso é uma quebra de caráter. E eu não trabalho com gente sem caráter. Reginaldo chamou Renato. Mesma dinâmica. Renato disse que foi ele quem decidiu transferir Gustavo. Que ninguém pediu demissão. Que foi uma decisão administrativa baseada em conduta. Chamou Vera. Vera depôs sobre o estado emocional que eu estava depois da humilhação. Sobre como eu chorava todos os dias. Sobre como eu tinha medo de dormir porque tinha pesadelos. Sobre como eu tinha emagrecido 7 quilos em 2 semanas. Quando ela terminou de falar, estava chorando. E eu também. O juiz pediu um intervalo de 15 minutos. Quando voltou, estava com a decisão. Vou julgar improcedente a ação de danos morais e indenização. O requerente não conseguiu provar que houve abuso de poder por parte da requerida. As testemunhas foram claras. As decisões profissionais foram tomadas pelos empregadores, não pela requerida. E mais, as provas demonstram que o requerente agiu de forma abusiva com a própria mãe, o que justifica plenamente a reação dela. Ademais, vou acolher o pedido contraposto da defesa e condenar o requerente ao pagamento de danos morais à requerida no valor de R$ 50.000, por litigância de má-fé e por submeter a mãe a processo judicial vexatório. Podem se retirar. Benedito ficou branco, levantou e saiu da sala tropeçando. O advogado foi atrás. Reginaldo me abraçou. Você venceu, Isabel. Mas eu não sentia vitória. Sentia cansaço, sentia tristeza, sentia vazio. Na semana seguinte, os 3 entraram com pedido de desistência das outras ações que estavam em andamento. Não queriam mais correr o risco de serem condenados de novo. Reginaldo aceitou a desistência,
mas com uma condição. Eles teriam que assinar um termo se comprometendo a não entrar com mais nenhuma ação judicial contra mim pelos próximos 10 anos. E teriam que pagar as custas processuais de todas as ações. Eles assinaram. Vera me ligou naquela noite. Isabel, acabou, respondi. Acabou. Mas a verdade é que não tinha acabado. Porque eu tinha ganhado no judiciário, mas tinha perdido 3 filhos. E isso não tinha preço. Não tinha reparação. Não tinha justiça que curasse. Mas o que ele fez na sequência foi tão absurdo que até hoje eu me pergunto como alguém pode chegar a esse ponto. Nos meses seguintes, a vida deles desmoronou peça por peça. Benedito foi o que mais sofreu as consequências. Sem a coordenação da obra, o salário caiu de R$ 15.000 para 8.000. Patrícia, que tinha casado com ele pelo estilo de vida, não aguentou. Pediu divórcio 3 meses depois da sentença. O apartamento em Pinheiros foi vendido para pagar a dívida da ação judicial e o advogado. Benedito se mudou para um apartamento de 1 quarto em Itaquera. Soube por terceiros que ele foi afastado do trabalho por depressão, que voltou medicado, que engordou 20 quilos, que perdeu o brilho nos olhos. Gustavo perdeu metade do salário com a transferência. De 12.000 foi para 6.000. Renata, a esposa, que estava grávida, teve que voltar a trabalhar mesmo estando no 8º mês de gestação. Eles venderam o carro importado e compraram um popular. Tiveram que tirar o filho mais velho da escola particular e colocar na pública. Gustavo parou de sair de casa. Parou de frequentar os amigos. Virou uma sombra do que era. Mariana foi a que mais resistiu. Continuou na agência, mas sem os grandes projetos, o salário também caiu. Fernando pressionava para que ela se desculpasse comigo, mas ela tinha orgulho demais para isso. No 5º mês, Fernando deu um ultimato. Ou ela resolvia aquilo, ou ele pedia divórcio. Ela escolheu o orgulho. Fernando saiu de casa. Mariana ficou sozinha com Beatriz. Teve que se mudar para um apartamento menor. Teve que vender o carro. Teve que colocar Beatriz em uma escola mais barata. Eu soube de tudo isso. Não porque eles me contaram, mas porque São Paulo é pequena quando você tem uma rede de relacionamentos grande. E as pessoas me ligavam, me contavam, me atualizavam, não por maldade, mas porque achavam que eu tinha o direito de saber. E a cada notícia, eu sentia uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio porque a justiça tinha sido feita. Tristeza porque eram meus filhos, porque eu tinha gerado aquelas 3 criaturas, porque em algum lugar, no fundo, ainda tinha um resquício de amor. Mesmo que ferido, mesmo que quebrado. Eu continuei morando em Perdizes. Voltei às aulas de pilates. Voltei a sair com as amigas. Viajei para o Nordeste. Fiquei 15 dias em Jericoacoara, sozinha, lendo e caminhando na beira do mar. Assisti o pôr do sol todos os dias. Comi peixe fresco, dormi cedo, acordei tarde. Pela primeira vez em 7 anos, desde que meu marido morreu, eu me senti livre. Livre da culpa. Livre da obrigação, livre da necessidade de agradar. Reginaldo me visitava toda semana. Tomávamos café, conversávamos sobre amenidades. Ele nunca me cobrou nada sobre os filhos. Nunca perguntou se eu tinha arrependimento. Apenas estava lá, presente, leal, do jeito que amigos de verdade são. No 5º mês depois da sentença, Gustavo apareceu, magro, os olhos fundos, a barba por fazer. Sentou no sofá e ficou olhando para as mãos por um longo tempo antes de falar. Quando falou, a voz saiu quebrada. Mãe, eu não vim pedir que você desfaça nada. Não vim pedir dinheiro. Não vim pedir perdão, porque eu sei que não mereço. Só precisava falar. Esperei. Eu fui covarde. Fui atrás do Benedito porque era mais fácil do que te defender. Eu sabia que era errado e fiz assim mesmo. E a Beatriz? A voz quebrou de novo. Ele limpou os olhos com a manga da camisa. Tirar a Beatriz de você foi cruel. Não tem justificativa. Foi a coisa mais baixa que eu já fiz na vida. Fiquei em silêncio por um tempo, olhando para ele, tentando ver o menino que ele foi. O garoto que corria pela casa. O adolescente que me pedia conselhos. O homem que me ligava todo dia. Onde tinha ido parar aquele Gustavo? Gustavo, eu não vou te perdoar hoje. Não porque quero te punir, mas porque perdão não é algo que se dá de graça. É construído.
Exige mais do que palavras, exige mudança, e eu ainda preciso ver mudança. Ele assentiu. Chorou um pouco mais, depois levantou e foi embora sem pedir mais nada. Aquilo me pareceu, pela primeira vez, honesto. Mariana nunca veio pessoalmente, mas 2 meses depois da visita do Gustavo, chegou uma carta, escrita à mão, 3 páginas, letra miúda que eu reconheci desde a época em que ela era adolescente e me deixava bilhetinhos na geladeira. Comecei a ler em pé, na cozinha, e fui até a sala sem perceber. Me sentei no sofá sem querer. Ela escrevia que tinha sido fraca, que o discurso de Benedito fazia sentido demais na época, que ela tinha escolhido o caminho mais fácil, que ela sabia que isso não era desculpa, apenas explicação, que a Beatriz perguntava por mim toda semana, que na semana anterior a menina havia desenhado uma figura e dito: "Essa é a vovó Isabel", e que Mariana tinha guardado o desenho dentro de um livro porque não sabia o que fazer com aquilo. Essa parte eu li 2 vezes, 3 vezes. A última linha dizia: "Não estou pedindo para você me perdoar logo. Só quero que você saiba que eu sei o que perdi." Dobrei a carta com cuidado. Fiquei ali sentada por um tempo. A tentação de pegar o telefone e ligar era real. Uma coisa física, quase como fome. Não liguei. Guardei a carta na gaveta da mesinha de cabeceira, onde eu ia ver toda a noite antes de dormir. Benedito nunca veio. Nunca escreveu. Soube por terceiros que ele entrou em depressão. Foi afastado do trabalho por alguns meses. Voltou medicado. Que vive sozinho. Que não fala com os irmãos. Que está completamente isolado. Que vive entre a raiva e o arrependimento, sem conseguir resolver nenhum dos dois. Não sinto pena. Sinto tristeza, mas não pena. Aprendi que ser mãe não significa aceitar tudo. Ser mãe não é ser capacho. Ser mãe é ensinar, inclusive através da dor, que ações têm consequências. Ensinei meus filhos a andar, a falar, a ler, a escrever. Mas falhei em ensinar que dignidade não se negocia, que respeito não é opcional, que amor não é sinônimo de submissão. Eles tiveram que aprender da pior forma, e eu também. Hoje, quando olho para trás, sei que fiz o certo. Não foi fácil, não foi bonito, mas foi necessário, porque mães também merecem justiça, mães também merecem dignidade. E quando filhos esquecem isso, alguém precisa lembrá-los. Mesmo que essa alguém seja a própria mãe que eles desprezaram. A vida continua. Eu continuo. E se um dia eles baterem na minha porta com mudança real, com humildade real, com arrependimento real, talvez eu abra. Talvez. Mas hoje, a porta está fechada. E está tudo bem assim. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. E clica no vídeo que está aparecendo na tela agora, porque tem uma história ainda mais impactante te esperando.